Psycho não foi apenas um thriller, foi um terremoto cinematográfico que mudou os filmes para sempre. A obra-prima de 1960 de Alfred Hitchcock quebrou regras, aterrorizou o público e redefiniu o suspense. Mas por trás das imagens em preto e branco, escondem-se segredos mais estranhos que a ficção. Você sabia que a infame cena do chuveiro usou xarope de chocolate em vez de sangue? Ou que Hitchcock pregava peças perversas em seu elenco que os deixavam abalados para sempre? Hoje, estamos abrindo o cofre. 15 fatos estranhos, fascinantes e pouco conhecidos sobre psicose que farão você assistir ao filme de uma maneira totalmente nova. A cena do chuveiro usou xarope de chocolate. Isso não foi apenas um assassinato. Foi uma revolução na trapaça cinematográfica que enganou milhões. A cena do chuveiro em Psicose continua sendo uma das sequências mais analisadas na história do cinema, e ainda assim, seu segredo mais bizarro é que o sangue era xarope de chocolate Bosco. Hitchcock sabia que, como o filme foi filmado em preto e branco, o público não veria a cor. O que importava era a espessura, a forma como o líquido escorria pelos azulejos e como girava pelo ralo. O xarope de chocolate deu-lhe o visual perfeito, mais escuro e pesado do que o sangue cenográfico padrão. Para vender a ilusão, Hitchcock filmou a sequência com 78 configurações de câmera, editando-as posteriormente em 52 cortes rápidos e desorientadores. Os espectadores juravam que viram a faca perfurar a carne, mas na realidade, nenhuma facada é mostrada conectando. Os violinos estridentes de Bernard Herrmann, adicionados contra os desejos originais de Hitchcock, tornaram-se a violência auditiva que a câmera evitou. A combinação de som, edição e um condimento de cozinha criou um terror tão convincente que Janet Leigh, mais tarde, admitiu que nunca mais se sentiu segura em um chuveiro. Para ela, a cortina não era mais proteção. Era uma armadilha, um produto barato de supermercado, e uma edição implacável deram ao cinema seu assassinato mais famoso, provando que o horror não precisa de sangue para marcar o público para sempre. Hitchcock comprou o romance por apenas $9.000. O que o público não percebeu foi que Psicose foi construído sobre um golpe de mestre de segredo. O filme começou como um romance escrito por Robert Bloch em 1959, vagamente inspirado nos crimes do assassino de Wisconsin, Ed Gein. Hitchcock leu o livro e sabia que tinha algo que poderia revolucionar o cinema, mas não queria que ninguém estragasse sua surpresa. Então, ele ordenou que seu assistente comprasse os direitos discretamente por apenas $9.000, um preço de barganha para o que se tornaria um dos filmes mais influentes da história. Hitchcock foi além. Ele comprou quase todas as cópias disponíveis do livro em livrarias por toda a América. Por quê? Para manter o público completamente no escuro sobre as reviravoltas da trama. Ele queria que ficassem chocados quando Marion Crane, aparentemente a heroína da história, fosse assassinada no meio do caminho, e completamente surpreendidos pelo segredo de Norman Bates no final. Sua estratégia funcionou. Ao controlar o acesso à história, Hitchcock criou uma das experiências cinematográficas mais puras de todos os tempos. O público entrou nos cinemas sem ideia do que os aguardava. Em uma era sem spoilers ou vazamentos nas redes sociais, Hitchcock ainda entendia a importância do marketing surpresa. Seu investimento de $9.000 se transformou em uma fortuna e preservou Psicose como um evento irrepetível. O filme quase não aconteceu. Isso não era uma certeza. Quase nunca foi feito. Em 1959, Alfred Hitchcock era a realeza de Hollywood, conhecido por thrillers elegantes como Janela Indiscreta e Intriga Internacional. Mas quando ele apresentou Psicose, os executivos da Paramount recuaram. Eles chamaram a história de nojenta e abaixo do nível de Hitchcock. Os estúdios queriam mais glamour, não uma história sobre dinheiro roubado, um motel decadente e um assassino perturbado nas roupas da mãe. A Paramount se recusou a financiá-lo. Em vez de desistir, Hitchcock assumiu um risco sem precedentes. Ele hipotecou sua casa, reduziu seu salário de diretor e filmou o filme por menos de $1 milhão, usando a equipe de seu programa de TV, Alfred Hitchcock Presents, para economizar dinheiro. Ele até insistiu em filmar em preto e branco, em parte por razões de orçamento e em parte para tornar a violência menos gráfica. A aposta funcionou. Psycho arrecadou mais de $50 milhões em todo o mundo, mais de 50 vezes o seu orçamento, tornando-se o maior sucesso comercial de Hitchcock. O estúdio que o rejeitou foi forçado a admitir que estava errado. A ironia, Hitchcock provou que o terror, um gênero considerado inferior, poderia superar em receita o prestígio.
Dramas. O filme que quase não existiu remodelou Hollywood, mostrando que riscos, às vezes, produzem revoluções. Janet Leigh ficou traumatizada para sempre. O que os fãs nunca perceberam foi o quanto Psicose marcou profundamente sua estrela. Janet Leigh já era uma atriz respeitada quando Hitchcock a escolheu para o papel de Marion Crane, mas seu papel na infame cena do chuveiro deixou danos psicológicos duradouros. As filmagens exigiram que ela passasse 7 dias seguidos sob água batendo, enquanto várias câmeras capturavam todos os ângulos. O controle obsessivo de Hitchcock a levou ao limite, deixando-a se sentindo vulnerável e exposta. Anos depois, Leigh admitiu que a experiência mudou permanentemente sua relação com o banho. Ela confessou que nunca mais tomou chuveiros, apenas banhos de banheira. Nas raras ocasiões em que tinha que ficar debaixo de um chuveiro, ela trancava a porta do banheiro, mantinha a luz acesa e deixava a cortina ligeiramente aberta para poder ver. Ela descreveu o medo persistente como um lembrete de que nunca mais seria seguro. Isso não foi apenas um papel. Tornou-se parte de sua vida real. Leigh sempre seria lembrada como uma das vítimas definitivas do cinema, e ela mesma admitiu que carregou esse medo por décadas. O terror que Hitchcock gravou em filme não assombrou apenas o público, assombrou sua protagonista toda vez que ela entrava em um banheiro. O primeiro vaso sanitário a dar descarga na história de Hollywood. Isso não foi apenas um mistério de assassinato, foi uma revolução na canalização. Em 1960, os filmes americanos evitavam mostrar vasos sanitários. Os censores consideravam os banheiros indecentes, mesmo que o público os usasse todos os dias. Hitchcock, sempre o provocador, decidiu desafiar esse tabu. Ele insistiu em incluir uma cena em que Marion Crane rasga seus cálculos manuscritos sobre o dinheiro roubado e os joga na privada. Parece algo menor, mas foi inovador. A primeira vez que um vaso sanitário com descarga foi mostrado no cinema americano. O Código de Produção de Filmes resistia há muito tempo a tais representações, argumentando que eram vulgares, mas Hitchcock argumentou que era essencial para a trama. A culpa de Marion, literalmente lavada, precisava ser visível. Contra as expectativas, a cena passou pela censura. O público percebeu. Alguns ficaram tão surpresos com o close no banheiro quanto com a cena do chuveiro. Para eles, parecia estranhamente íntimo, um lembrete de que Psicose estava trazendo o cinema para o realismo do dia a dia. Hoje, o momento parece risivelmente mundano, mas em 1960, uma descarga de banheiro tornou-se um escândalo cultural e outra maneira de Hitchcock reescrever as regras de Hollywood para sempre. A política bizarra de Hitchcock de não permitir atrasos. O que o público não sabia era que Hitchcock reinventou a maneira como as pessoas iam ao cinema com Psicose. Em 1960, os cinemas eram espaços casuais. As pessoas entravam no meio dos filmes, assistiam ao final e ficavam para a próxima sessão. Hitchcock desprezava esse hábito. Para a Psicose, ele exigiu que os cinemas adotassem uma política rigorosa. Ninguém seria admitido após o início do filme. Seu raciocínio era simples, mas brilhante. Marion Crane, de Janet Leigh, parece ser a heroína, mas é surpreendentemente morta no meio do caminho. Hitchcock não queria que retardatários entrassem e perguntassem à equipe do cinema: onde está Janet Leigh? Os cartazes avisavam: ninguém, absolutamente ninguém, será admitido após o início. Alguns cinemas até tocavam uma gravação da voz de Hitchcock anunciando a regra para as multidões que aguardavam. O resultado? Longas filas ao redor do quarteirão. O público tinha que planejar seus horários, criando um senso de evento e urgência. O boca a boca se espalhou e a demanda disparou. O truque se tornou parte da emoção. Se você perdesse o início, perdia a Psicose. Isso não era apenas marketing, foi uma revolução na exibição. Hitchcock transformou a pontualidade em suspense, convertendo uma regra prática em um espetáculo lendário. Anthony Perkins ganhou quase nada. Isso não foi estrelato, foi quase exploração. O papel de Anthony Perkins como Norman Bates definiu sua carreira, mas financeiramente deixou-o em desvantagem. Perkins, que estava sob contrato com a Paramount, recebeu um salário modesto, muito abaixo do impacto de sua atuação. Ao contrário de Janet Leigh, cuja carreira prosperou após Psicose, Perkins ficou preso à sombra de Norman. Ainda pior, Perkins não se beneficiou dos enormes lucros do filme.
Psicose arrecadou mais de 50 milhões de dólares com um orçamento inferior a 1 milhão de dólares, mas o contrato de Perkins não incluiu residuais. Ele revelou mais tarde que foi excluído das somas massivas que Hitchcock e a Paramount ganharam com relançamentos, sindicalização televisiva e merchandising. O papel que o tornou famoso também o estigmatizou permanentemente. Durante décadas, agentes de elenco tiveram dificuldade em vê-lo como alguém além de Norman Bates. Ele retornou ao papel em sequências durante a década de 1980, mas, a essa altura, o estigma já havia moldado sua trajetória de carreira. A aposta de Hitchcock fez uma fortuna, mas não para Perkins. Em uma cruel ironia, o homem cuja atuação carregou Psicose foi deixado financeiramente à deriva pelo próprio filme que o imortalizou. O som do assassinato veio de um melão. O que os fãs nunca perceberam foi que os efeitos sonoros das facadas não eram facas de verdade, eram frutas. Hitchcock queria algo visceral para a cena do chuveiro, algo que o público sentisse no estômago. Artistas de Foley alinharam uma variedade de alimentos, bifes, repolhos, toranjas. Eles mergulharam facas em cada um, gravando os resultados. O vencedor? Um melão casaba. A textura densa e fibrosa do melão criou um som que era ao mesmo tempo úmido e agudo, assustadoramente próximo ao som imaginado de carne sendo perfurada. Hitchcock aprovou imediatamente. Durante as exibições, o efeito era tão convincente que o público jurava ter visto a faca cortar a pele. Mas, na verdade, nenhuma lâmina tocou Janet Leigh. A ilusão foi puramente auditiva. O melão casaba tornou-se um pedaço da história do horror, provando o quanto o som pode ter poder sobre a imaginação. Décadas depois, designers de som ainda estudam a cena, apontando-a como um dos maiores exemplos de psicoacústica do cinema, onde o ouvido convence o olho. Hitchcock não aterrorizou apenas com visuais. Ele fez a fruta gritar em nome de seu filme, e ao fazer isso, cortou o subconsciente do cinema para sempre. Hitchcock atormentou Janet Leigh. Isso não era apenas direção, era guerra psicológica. Alfred Hitchcock tinha a reputação de levar seus atores ao extremo, mas durante Psicose, sua obsessão por controle assumiu tons mais sombrios. Janet Leigh, já exposta em corpo e mente pela cena do chuveiro, tornou-se o foco das infames brincadeiras de Hitchcock. Um exemplo assustador foi quando Hitchcock supostamente lhe enviou um pequeno caixão contendo uma boneca que se assemelhava ao seu corpo sem vida. Era a maneira assustadora dele de lembrá-la do destino de sua personagem. Enquanto alguns descartaram isso como humor negro de Hitchcock, Leigh admitiu que isso a perturbou. Ele também controlava o processo de filmagem com uma precisão inquietante. A sequência do chuveiro exigiu dezenas de tomadas, deixando Leigh congelando sob água fria por dias. Hitchcock dava poucas direções, preferindo manipular suas reações, mantendo a atenção no set. Membros da equipe, mais tarde, lembraram que ele tratava a atriz mais como um objeto do que como uma colaboradora. Para Hitchcock, o medo não era apenas algo a ser fingido para a câmera. Tinha que ser vivido pelos atores. Leigh sobreviveu à produção, mas os jogos psicológicos a assombraram, assim como Marion Crane assombrou o público. Hitchcock não apenas orquestrou o horror, ele o infligiu. Os censores do filme exigiram cortes estranhos. O que o público não viu foi a batalha incomum que Hitchcock travou com os censores de Hollywood. A sequência do chuveiro foi considerada intensa demais, e a cena de abertura, onde Janet Leigh aparece com uma roupa reveladora, foi vista como ultrapassando limites. O conselho de revisão exigiu mudanças. Hitchcock, astuto como sempre, fingiu fazer ajustes. Quando ele reapresentou exatamente o mesmo corte, os censores misteriosamente o aprovaram. Hitchcock mais tarde brincou que a única coisa que ele mudou foi a opinião deles. Alguns relatos sugerem que ele até pediu à sua equipe para exagerar as áreas problemáticas durante uma exibição inicial, sabendo que os censores se fixariam nelas. Quando ele enviou a filmagem original de volta, parecia mais suave em comparação. Ao enganar o sistema, Hitchcock manteve Psicose exatamente como ele imaginou. Ele não apenas dominou o suspense na tela. Ele dominou isso na sala de reuniões, transformando os criadores de regras em participantes involuntários de seu jogo. O resultado foi um filme que parecia ousado, perigoso e intocável. Norman Bates foi inspirado por um assassino real. Isso não foi por invenção.
Norman Bates tinha raízes perturbadoras na realidade. O autor Robert Bloch, que escreveu o romance de 1959, Psicose, vivia a uma curta distância de Plainfield, Wisconsin, a casa do criminoso da vida real, Ed Gein. Quando a polícia prendeu Gein, em 1957, eles descobriram evidências perturbadoras que chocaram a nação. Bloch, fascinado pela ideia de um homem aparentemente tranquilo escondendo segredos sombrios, usou isso como inspiração para seu romance. Hitchcock suavizou os detalhes, mas focou na psicologia. Norman Bates tornou-se um personagem que o público nunca tinha visto antes. Educado, juvenil, até simpático à primeira vista, mas abrigando uma identidade fragmentada que levava à violência. Seu relacionamento distorcido com a mãe tornou-se o centro emocional da história, mudando o foco do gore para o suspense psicológico. O resultado foi inovador. Antes de Psicose, os vilões eram frequentemente gênios do mal maiores que a vida ou monstros óbvios. Norman era diferente. Ele parecia comum, até gentil, até que seu lado mais sombrio emergiu. Esse contraste o tornou inesquecível e abriu caminho para décadas de personagens de terror, de O Silêncio dos Inocentes a assassinos modernos. Norman Bates pode ter sido fictício, mas seu DNA veio de eventos reais perturbadores, e Hitchcock transformou essa inspiração em história cinematográfica. A aparição de Hitchcock foi quase um spoiler. O que os fãs não sabiam era que Hitchcock quase se revelou em Psicose. O diretor tinha a tradição de fazer rápidas e divertidas aparições em seus filmes, muitas vezes aparecendo em multidões ou em cenas de fundo. Para Psicose, sua primeira ideia era aparecer do lado de fora do Bates Motel como um homem sombrio com um chapéu de cowboy, mas o público de teste achou isso distrativo. Avisou-os de que o próprio Hitchcock estava à espreita dos segredos de Norman Bates. Então, ele mudou isso. Em vez disso, Hitchcock aparece no primeiro ato do filme, parado do lado de fora do escritório de Marion Crane, vestido com um terno simples. A aparição dura apenas alguns segundos. Pisque e você perderá. Colocá-lo no início foi intencional. Quando o filme chegava às suas reviravoltas chocantes, o público já havia esquecido a presença de Hitchcock. Este pequeno detalhe fala muito sobre o domínio de Hitchcock sobre o controle. Até o seu próprio ego brincalhão tinha que servir à história. Ele entendia que Psicose dependia de foco absoluto e tensão. Nada poderia tirar o público da ilusão. Sua aparição tornou-se um rápido piscar de olhos, não um spoiler, garantindo que o público permanecesse preso no pesadelo sem distrações. A revelação do esqueleto quase falhou. Isso não foi um horror sem falhas. Foi quase uma comédia. No clímax do filme, quando a mãe de Norman é revelada como um esqueleto em decomposição, o público de teste caiu na risada. O momento, que deveria chocar, em vez disso, ficou sem impacto sob a iluminação e o design de som originais. Hitchcock entrou em pânico. Se a grande revelação fosse arruinada, o final inteiro do filme desmoronaria em ridículo. Determinado a salvá-lo, Hitchcock fez ajustes cruciais. Ele regravou a cena usando uma iluminação mais dura e marcante para enfatizar as características grotescas do esqueleto. Mais importante, ele pediu a Bernard Herrmann para adicionar uma música final arrepiante, cronometrada perfeitamente para a revelação. Com essas mudanças, o riso desapareceu. Agora, o público ofegou, gritou e recuou. O incidente prova o quão frágil o suspense pode ser. Um único detalhe, iluminação, som ou timing pode transformar um momento de horror em humor. Hitchcock, o perfeccionista por excelência, recusou-se a deixar o clímax de Psicose cair na paródia. Ao ajustar a cena, ele preservou um dos finais mais inesquecíveis da história do terror. Um esqueleto em uma cadeira poderia ter sido ridículo, mas nas mãos de Hitchcock tornou-se lendário. Saul Bass afirmou que dirigiu a cena do chuveiro. O que o público não percebeu foi que uma das maiores sequências do cinema gerou uma disputa nos bastidores. Saul Bass, o brilhante designer gráfico que criou os créditos de abertura de Psicose, também fez o storyboard da infame cena do chuveiro. Anos depois, Bass afirmou que fez mais do que esboçar. Ele disse que, na verdade, dirigiu. A equipe de Hitchcock rapidamente negou a alegação. Eles insistiram que Hitchcock estava no set, controlando cada detalhe da filmagem. O diretor de fotografia John L. Russell creditou a Hitchcock o planejamento meticuloso das 78 configurações de câmera e a orquestração das edições que deram à cena seu ritmo chocante.
Ainda assim, a história de Buzz persistiu. Seus desenhos detalhados indiscutivelmente moldaram a sequência final, levantando a questão: foi apenas a direção de Hitchcock ou uma colaboração? A maioria dos historiadores concorda que Hitchcock merece o crédito principal, mas a influência de Buzz não pode ser ignorada. Suas sensibilidades afiadas e modernistas ajudou a visualizar como a cena poderia ser tanto abstrata quanto violenta, sem nunca mostrar uma lâmina de faca conectando com a carne. De muitas maneiras, as impressões digitais de Bass estão embutidas no design desta cena. O debate nunca foi totalmente resolvido, adicionando uma camada de mistério ao assassinato mais famoso do cinema. Hitchcock a criou sozinho ou seu designer compartilhou a glória? A aposta de $9.000 de Hitchcock tornou-se seu maior sucesso. Isso não foi apenas um sucesso, foi o triunfo definidor da carreira de Hitchcock. Feito por menos de $1 milhão, financiado em grande parte do próprio bolso de Hitchcock, Psicose tornou-se um fenômeno global. Rendeu mais de $50 milhões nas bilheterias, tornando-se o filme mais lucrativo do diretor. O retorno sobre o investimento foi astronômico, consolidando o status de Hitchcock não apenas como diretor, mas como um gênio do marketing. O estúdio que uma vez rejeitou o projeto agora corria para lucrar. Psycho gerou sequências, imitações e décadas de filmes de terror que copiaram seu modelo. A morte súbita de um personagem principal, a psicologia distorcida do assassino e o final chocante também mudou o comportamento do público. As pessoas faziam fila ao redor do quarteirão, motivadas pela regra de não permitir entrada tardia e pelo mistério da campanha de marketing de Hitchcock. Para Hitchcock, Psicose foi mais do que um sucesso. Foi um terremoto cultural que remodelou a economia de Hollywood. Horror de baixo orçamento não era mais barato. Era um grande negócio, e tudo começou com a aposta de um homem em um romance sensacionalista, $9 mil em direitos, e uma crença inabalável de que o público estava pronto para algo que nunca tinha visto antes. Psicose não foi apenas um filme. Foi um terremoto cultural que destruiu as antigas regras de Hollywood e construiu uma linguagem totalmente nova de suspense. De xarope de chocolate disfarçado de sangue a truques de marketing que transformaram os cinemas em fortalezas de segredo, a obra-prima de Hitchcock prosperou no estranho e no inesperado. Mais de 60 anos depois, ainda estamos falando sobre isso e ainda nos encolhemos com aquela cortina de chuveiro. Qual desses fatos estranhos mais te surpreendeu? Deixe seus pensamentos nos comentários, curta e inscreva-se para mais Segredos Ocultos de Hollywood.